Às vezes, os maiores presentes da vida vêm embrulhados nos piores dias. Lucas estava apenas fazendo o certo ao ajudar sua chefe naquela noite caótica de festa corporativa. Ele não esperava gratidão, não esperava reconhecimento e certamente não esperava que aquela manhã seguinte traria uma confissão que desmoronaria todas as barreiras entre eles. Mas é exatamente assim que a vida funciona. Quando decidimos agir com bondade sem calcular retorno, o universo conspira para nos surpreender. Antes de continuarmos, me conta aqui nos comentários. De onde você está ouvindo? Adoro saber até onde nossas histórias podem chegar. E se você está precisando de um lembrete de que ainda existem finais felizes construídos sobre autenticidade e coragem, deixe seu like agora e fique até o final desse vídeo, pois aqui no canal celebramos diariamente o que há de mais bonito na natureza humana. Agora vamos ao que interessa. O céu de São Paulo estava carregado naquela sexta-feira de dezembro, com nuvens pesadas que ameaçavam desabar a qualquer momento, mas que pareciam estar apenas esperando o momento certo para transformar a noite em caos. Lucas Menezes olhou pela janela do ônibus lotado e suspirou, calculando mentalmente quanto tempo levaria até chegar em casa, trocar de roupa, pegar Rafaela na casa da vizinha e ainda conseguir voltar para aquela maldita festa corporativa que ele tanto queria evitar. A vida de pai solteiro era uma sequência interminável de cálculos, ajustes e sacrifícios que ninguém via, ninguém aplaudia, mas que ele precisava fazer todos os dias sem falhar. Aos 30 anos, Lucas carregava nos ombros um peso que parecia desproporcional para alguém de sua idade. 3 anos antes, sua então esposa Camila havia anunciado, com uma frieza que ainda o assombrava nas noites insones, que não queria mais ficar presa a uma vida medíocre com uma criança. Ela havia conhecido alguém, um empresário bem-sucedido que prometia viagens, jantares em restaurantes caros e uma vida sem as limitações que uma família impunha. Lucas ainda se lembrava da manhã em que ela fez as malas, olhou para Rafaela, que tinha apenas 4 anos, e disse simplesmente que a menina ficaria melhor com ele. Sem abraço de despedida, sem lágrimas, sem remorso. Desde então, Lucas havia se transformado em pai e mãe, em provedor e consolador, em professor de matemática improvisado e especialista em tranças tortas. Trabalhava como analista de operações na TechVision, uma empresa de tecnologia em crescimento no bairro da Vila Olímpia, e seu salário era suficiente para pagar o aluguel de um apartamento de 2 quartos em Pinheiros, manter Rafaela na escola e garantir que nunca faltasse comida na mesa. Mas não sobrava muito além disso. Não havia margem para luxos, para imprevistos ou para aquele tipo de vida despreocupada que ele via nos perfis de redes sociais dos colegas solteiros. A festa de fim de ano da empresa era um desses eventos que Lucas considerava mais uma obrigação do que um prazer. Ele sabia que aparecer era importante para manter boa reputação, para mostrar que era um jogador de equipe, como gostava de dizer o gerente de recursos humanos. Mas a verdade é que ele preferiria estar em casa, assistindo desenhos animados com Rafaela, ouvindo suas risadas enquanto ela comentava cada cena com aquele entusiasmo contagiante que só crianças de 7 anos possuem. Quando finalmente chegou ao apartamento, eram 18h40. Rafaela estava na sala da vizinha, Dona Célia, uma senhora de 60 e poucos anos que havia se tornado uma espécie de avó honorária para a menina. Lucas bateu na porta e foi recebido pelo sorriso largo de Rafaela, que pulou em seus braços como se não o visse há dias, quando na verdade haviam se despedido apenas pela manhã. Pai, a Dona Célia me ensinou a fazer brigadeiro. Olha minhas mãos. Rafaela mostrou as palmas das mãos sujas de chocolate e Lucas não conseguiu evitar um sorriso genuíno. Você é uma chefe, princesa. Mas agora preciso que você tome banho e jante, porque o papai tem que ir naquela festa chata do trabalho. Você vai dormir aqui com a Dona Célia hoje, tudo bem? O rosto de Rafaela se fechou um pouco, mas ela assentiu. Lucas sabia que ela entendia, mesmo sendo tão pequena. Ela sempre entendia. E isso, de alguma forma, partia seu coração. Às 20 horas,
Lucas estava no salão de eventos que a Tecvision havia alugado para a celebração. O lugar era grande, decorado com luzes natalinas e uma árvore artificial no canto. Mesas espalhadas, um bar aberto e uma pista de dança onde já havia alguns colegas se arriscando ao som de músicas populares. Lucas pegou um copo de refrigerante, recusou educadamente o convite para beber algo mais forte e se posicionou em um canto estratégico, de onde poderia observar sem ser muito notado. Ele cumprimentou alguns colegas, trocou amenidades sobre projetos e metas do próximo ano, mas sua mente estava parcialmente em outro lugar. Pensava em Rafaela, em como ela estaria se sentindo ao dormir longe dele, mesmo que fosse na casa ao lado. Foi então que ele a viu. Amanda Machado, sua chefe direta, estava próxima ao bar, vestindo um vestido azul marinho elegante que contrastava com a expressão tensa em seu rosto. Amanda era uma figura enigmática na empresa. Aos 32 anos, ela havia alcançado a posição de diretora de operações através de uma combinação de competência brutal e dedicação obsessiva. Ela era respeitada, mas não amada. Admirada à distância, mas raramente abordada de forma casual. Lucas havia trabalhado sob sua supervisão por 2 anos e, em todo esse tempo, as conversas entre eles nunca haviam ultrapassado o estritamente profissional. Amanda era conhecida por chegar antes de todos e sair depois que as luzes do escritório já estavam apagadas. Ela não participava de happy hours, não comentava sobre sua vida pessoal e mantinha uma barreira invisível mais sólida entre ela e o resto da equipe. Havia rumores, claro. Alguns diziam que ela era divorciada. Outros, que nunca havia se casado. Alguns especulavam que ela simplesmente não tinha tempo para relacionamentos. Lucas nunca havia dado muita atenção a esses rumores. Para ele, Amanda era simplesmente a chefe que cobrava resultados, que enviava e-mails às 23 horas e que esperava que todos estivessem à altura de suas expectativas elevadas. Mas naquela noite, algo estava diferente. Lucas percebeu que Amanda bebia taças de vinho em uma velocidade preocupante. Ele a viu recusar conversa com alguns diretores, observou como suas mãos tremiam levemente ao segurar a taça, notou a forma como seus olhos pareciam perdidos, fixos em algum ponto distante que ninguém mais podia ver. Havia uma fragilidade nela que Lucas nunca havia presenciado, uma rachadura na armadura que ela usava com tanta habilidade. Ele pensou em se aproximar, mas hesitou. Não era da conta dele. Ela era sua chefe, não sua amiga. Mas então, por volta das 22 horas, quando a festa estava no auge e a música pulsava alta, Amanda tentou se levantar de onde estava sentada e cambaleou. Lucas viu, quase em câmera lenta, como ela se apoiou na mesa, como seus joelhos fraquejaram, como ninguém ao redor parecia notar ou se importar o suficiente para ajudar. Sem pensar 2 vezes, Lucas atravessou o salão. Chegou ao lado dela no exato momento em que Amanda tentava dar mais um passo e quase desabava. Ele a segurou pelo braço, firme, mas gentil. Amanda, você está bem? Sua voz era baixa, cuidadosa. Ela ergueu os olhos para ele, e Lucas viu algo que o pegou completamente de surpresa. Lágrimas. Não estavam caindo, mas estavam lá, acumuladas, lutando para serem contidas. Amanda piscou rapidamente, como se tentasse afastar aquela evidência de vulnerabilidade. Estou bem, Lucas. Só preciso ir para casa. Sua voz estava arrastada, as palavras tropeçando umas nas outras. Você não pode dirigir assim. Deixa eu chamar um carro para você ou... Não. A resposta foi firme, mesmo embriagada. Não quero que ninguém veja. Por favor. Lucas entendeu imediatamente. Amanda Machado, a diretora intocável, a mulher que nunca demonstrava fraqueza, estava pedindo discrição. Ele olhou ao redor. Alguns colegas já haviam notado a cena, cochichavam entre si. Ele sabia que até segunda-feira isso seria assunto de corredor. Tudo bem, vou te levar para casa. Mas você vai me dar as chaves do seu carro e me dizer o endereço. Amanda hesitou, mas então assentiu lentamente.
Lucas a guiou para fora do salão, ignorando os olhares curiosos, as sobrancelhas levantadas, os sorrisos maliciosos. No estacionamento, ela apontou para um sedã preto, modelo recente mas discreto. Lucas abriu a porta do passageiro, ajudou-a a entrar e colocou o cinto de segurança nela, como fazia com Rafaela. Esse pequeno gesto não passou despercebido por Amanda, que murmurou algo ininteligível. Durante os primeiros minutos de viagem, o silêncio dominou o carro, interrompido apenas pelo som do GPS, indicando as direções para o bairro de Moema, onde Amanda morava. Lucas dirigia com cuidado, ocasionalmente lançando olhares de preocupação para a passageira. Ela estava recostada no banco, com a cabeça apoiada contra a janela, os olhos semifechados. Então, de repente, ela começou a falar. A voz era baixa, quebrada, carregada de uma dor que Lucas não sabia que existia. Eu falhei, sabe? Eu falhei em tudo que importava. Lucas não sabia se devia responder ou apenas deixá-la falar. Optou pelo silêncio, permitindo que ela continuasse se quisesse. Eu sempre fui forte, sempre consegui tudo que quis. Universidade, carreira, promoções. Mas isso eu não consigo ter. E ele me deixou por causa disso. Disse que eu era quebrada, que não era mulher de verdade. As palavras atingiram Lucas como socos. Ele apertou o volante com mais força, sentindo uma mistura de raiva e compaixão. Não sabia do que exatamente Amanda estava falando, mas entendia a essência. Ela estava sofrendo, profundamente. Você não é quebrada, Amanda. Quem disse isso para você não merecia estar na sua vida. Lucas surpreendeu a si mesmo com a firmeza em sua voz. Ela virou a cabeça lentamente para olhá-lo, e pela primeira vez, um leve sorriso triste apareceu em seus lábios. Você é gentil, Lucas. Eu sempre notei isso. A forma como você fala da sua filha, a forma como você continua, apesar de tudo. Lucas sentiu um aperto no peito. Como ela sabia sobre Rafaela? Ele mal falava sobre sua vida pessoal no trabalho. Mas antes que pudesse perguntar, Amanda já havia fechado os olhos novamente, e sua respiração havia se tornado mais pesada, indicando que estava adormecendo. Quando chegaram ao edifício onde Amanda morava, um prédio moderno com portaria 24 horas, Lucas teve que praticamente carregá-la até o elevador. O porteiro os olhou com uma expressão entre surpresa e preocupação, mas Lucas apenas disse que ela não estava se sentindo bem. No apartamento que ficava no 12º andar, Lucas seguiu as instruções murmuradas de Amanda para encontrar a chave escondida sob o tapete da porta, um detalhe que ele achou simultaneamente imprudente e revelador de sua solidão. Ninguém mais tinha chave daquele lugar. O apartamento era impecável, minimalista. Móveis de bom gosto, mas poucos. Paredes brancas. Nenhuma fotografia à vista. Nenhum sinal de vida pessoal além do estritamente necessário. Lucas ajudou Amanda até o sofá da sala, onde ela desabou imediatamente. Ele pegou uma manta que estava dobrada sobre uma poltrona e a cobriu com cuidado. Olhou ao redor, procurando por um telefone, por algum contato de emergência, mas não havia nada. Ele verificou a bolsa de Amanda, encontrou o celular, mas estava protegido por senha. Suspirou. Não podia simplesmente deixá-la ali sozinha, não naquele estado. E se ela precisasse de ajuda durante a noite? E se ficasse mal? Lucas pegou seu próprio celular e enviou uma mensagem rápida para Dona Célia, explicando que teria que passar a noite fora por uma emergência do trabalho, mas que voltaria cedo pela manhã. A vizinha respondeu quase imediatamente, dizendo que Rafaela estava bem e que ele não se preocupasse. Então, Lucas se acomodou na poltrona em frente ao sofá, tirou os sapatos e tentou relaxar. O sono não veio facilmente. Ele ficou ali, observando a respiração de Amanda, certificando-se de que estava regular, de que ela estava segura. De vez em quando, ela murmurava algo durante o sono, palavras soltas que ele não conseguia decifrar completamente, mas que pareciam carregar um peso imenso. As horas passaram lentamente. Lucas olhou para o relógio na parede. 2 da manhã.
3 da manhã, 4 da manhã. A cidade lá fora começava a despertar timidamente, os primeiros raios de sol infiltrando-se pelas cortinas pesadas. Lucas finalmente começou a cochilar, a exaustão da semana e da noite finalmente o vencendo. Quando acordou, eram 6h15 da manhã. A luz do dia já invadia o apartamento, clara e implacável. Lucas se espreguiçou, sentindo as costas doloridas por ter dormido na poltrona. E então ouviu um som vindo do sofá. Amanda estava acordando. Ela se mexeu lentamente, gemendo baixinho, claramente sentindo os efeitos da noite anterior. Lucas se levantou, foi até a cozinha e encheu um copo com água. Quando voltou, Amanda estava sentada, com a cabeça entre as mãos, os cabelos desalinhados, a maquiagem borrada. Ela ergueu os olhos lentamente e, ao vê-lo, sua expressão passou por uma sequência rápida de emoções: confusão, reconhecimento, vergonha, pânico. Lucas, o que você está fazendo aqui? Ele estendeu o copo de água. Você não estava em condições de ficar sozinha ontem. Eu fiquei para ter certeza de que estava tudo bem. Amanda pegou o copo com mãos trêmulas e bebeu em silêncio. Quando terminou, colocou o copo na mesa de centro e olhou para ele com uma intensidade que Lucas não esperava. Havia algo diferente em seus olhos agora. Não era a frieza profissional. Não era a distância calculada. Era algo cru, exposto, humano. Eu preciso te contar algo. Sua voz estava rouca, mas firme. Eu preciso te explicar. Por que eu estava daquele jeito ontem? Lucas sentou-se novamente na poltrona, sentindo que algo importante estava prestes a acontecer. Algo que mudaria tudo. E enquanto o sol da manhã de sábado iluminava completamente aquele apartamento estéril e solitário, ele esperou. Esperou pela confissão que Amanda Machado estava prestes a fazer, sem saber que aquelas palavras iriam entrelaçar suas vidas de uma forma que nenhum dos dois jamais havia imaginado. O silêncio que se instalou naquele apartamento era denso, carregado de uma tensão que Lucas podia sentir fisicamente. Amanda o olhava com aquela intensidade que parecia querer perfurá-lo, mas ao mesmo tempo havia uma fragilidade ali, uma rachadura profunda que estava prestes a se abrir completamente. Ela respirou fundo, como se estivesse reunindo toda a coragem que lhe restava, e então começou a falar. Há 6 meses, meu marido me deixou. As palavras saíram devagar, cada uma delas pesando toneladas. Ou melhor, meu ex-marido. O divórcio foi finalizado há 3 semanas. Ninguém na empresa sabe. Eu não contei para ninguém porque eu tinha vergonha. Lucas permaneceu em silêncio, dando-lhe espaço para continuar. Ele podia ver que cada palavra era uma luta, que Amanda estava arrancando pedaços de si mesma para colocá-los à mostra. Nós tentamos ter filhos durante 4 anos. 4 anos de tratamentos, de hormônios, de esperanças que eram destruídas mês após mês. Eu passei por 3 ciclos de fertilização in vitro, 3 tentativas que falharam. Sua voz começou a tremer, mas ela lutou para manter o controle. E então, no último exame, descobrimos que eu tenho uma condição que torna praticamente impossível, que eu nunca vou conseguir engravidar. Lucas sentiu seu peito apertar. Ele sabia o quanto a maternidade poderia ser importante para algumas mulheres, mas ver a dor crua no rosto de Amanda fez com que aquele conhecimento abstrato se tornasse algo visceral, real. Quando contei para ele, quando mostrei os resultados dos exames, eu achei que a gente enfrentaria isso juntos. Que encontraríamos outras alternativas. Adoção, barriga de aluguel, sei lá. Mas ele simplesmente me olhou com uma frieza que eu nunca tinha visto antes e disse que não havia assinado contrato para uma vida sem filhos biológicos, que eu tinha falhado na única coisa que realmente importava. As lágrimas finalmente começaram a cair, silenciosas, descendo pelas bochechas de Amanda como rios há muito represados. Ele disse que eu era quebrada, que não era uma mulher de verdade, e então ele fez as malas e foi embora. Lucas sentiu uma onda de raiva percorrer seu corpo.
Raiva daquele homem que ele nunca havia conhecido, mas que de alguma forma representava tudo o que havia de cruel no mundo. Como alguém podia dizer algo tão destrutivo para a pessoa que supostamente amava? Amanda. Ele começou, mas não sabia como continuar. O que você diz para alguém que acabou de expor a ferida mais profunda de sua alma? Espera, tem mais. Amanda limpou as lágrimas com as costas das mãos, deixando rastros escuros de rímel. Ontem, antes da festa, recebi uma ligação dele. Ele está noivo, vai se casar em março. E a mulher, ela está grávida de 3 meses. Um riso amargo escapou de seus lábios. 3 meses, Lucas. 3 meses depois de me deixar por ser infértil, ele conseguiu engravidar outra mulher. Então talvez ele estivesse certo. Talvez o problema sempre tenha sido comigo. Não. A palavra saiu com uma firmeza que surpreendeu ambos. Lucas se inclinou para a frente, seus olhos fixos nos dela. Não, Amanda. O problema nunca foi você. O problema era ele. Um homem de verdade não abandona sua esposa no momento mais difícil. Um homem de verdade não diz essas coisas cruéis para a pessoa que ele prometeu amar. Você não é quebrada. Você é humana. E ser humano significa ter limitações, sim, mas também significa ter força para continuar mesmo quando tudo parece impossível. Amanda o encarou, e Lucas viu algo se transformar em seus olhos. Surpresa, talvez. Ou alívio. Ou simplesmente o reconhecimento de que alguém finalmente havia dito as palavras que ela precisava ouvir. Você sabe por que eu bebi tanto ontem? Ela continuou, a voz um pouco mais firme agora. Porque eu não queria sentir. Porque toda vez que vejo as pessoas felizes, celebrando, falando sobre suas famílias, seus filhos, seus planos para o futuro, eu sinto como se houvesse um buraco dentro de mim que nunca vai ser preenchido. E ontem, quando vi aquelas decorações de Natal, aquelas famílias, eu simplesmente não aguentei. Lucas assentiu lentamente. Ele entendia melhor do que ela poderia imaginar. Quantas vezes ele mesmo havia sentido aquele buraco, aquele vazio deixado pela ausência de Camila, pela família que deveria ter sido, mas nunca foi? Tem uma coisa que eu preciso te dizer também. Amanda limpou mais lágrimas e endireitou as costas, como se estivesse se preparando para uma revelação ainda maior. Eu sempre te observei, Lucas. Não de forma estranha, mas... eu notava coisas. A forma como você sempre saía correndo às 18 horas em ponto para buscar sua filha. Às vezes que você recusava trabalhar até tarde porque tinha compromissos com ela. As fotos dela que você mantém na sua mesa. Lucas sentiu seu rosto esquentar. Ele não sabia que Amanda prestava atenção a esses detalhes. E eu te admirava por isso, porque você tinha algo que eu sempre quis e nunca consegui ter. Não a criança em si, mas a capacidade de amar de forma tão completa, tão incondicional, sem reservas. E eu pensava comigo mesma, se eu tivesse conseguido ter um filho, eu queria ser como ele. Presente, dedicado, real. Ela fez uma pausa. E quando vi como você cuidou de mim ontem, sem julgamentos, sem esperar nada em troca, eu pensei que talvez ainda existam pessoas boas no mundo. Pessoas que fazem o certo simplesmente porque é o certo a fazer. Lucas não sabia o que dizer. Nunca havia se considerado especial. Ele era apenas um pai fazendo o que qualquer pai deveria fazer, cuidando de sua filha, porque não havia outra opção. Mas ouvir aquilo de Amanda, vê-la reconhecer algo que ele mesmo raramente reconhecia em si, tocou uma parte dele que estava adormecida há muito tempo. Rafaela é a razão pela qual eu respiro. Lucas ouviu-se dizer, surpreendendo-se com sua própria honestidade. Quando minha ex-esposa foi embora, eu entrei em um buraco escuro. Eu me sentia um fracasso, um homem que não havia sido capaz de manter sua família unida. Mas então eu olhava para aquela criança pequena, assustada, tentando entender por que a mãe havia ido embora. E eu sabia que não podia desmoronar, porque ela precisava de mim. E essa necessidade, Amanda,
Essa dependência total que ela tinha de mim foi o que me salvou. Você nunca se sentiu sobrecarregado? Nunca pensou em desistir? A pergunta de Amanda era hesitante, quase envergonhada de ser feita. Todos os dias. Lucas riu sem humor. Todos os dias eu sinto o peso. Todos os dias eu me pergunto se estou fazendo tudo errado, se ela vai crescer ressentida porque não teve uma mãe, se vou conseguir pagar a faculdade dela um dia, se estou sendo um bom exemplo. Mas desistir? Nunca. Porque ela é minha, Amanda. E eu sou dela. E isso é tudo que importa. Amanda fechou os olhos e mais lágrimas escorreram. Mas dessa vez, Lucas percebeu, não eram apenas lágrimas de dor. Eram lágrimas de reconhecimento, de compreensão, talvez até de esperança. Obrigada, ela murmurou. Obrigada por ficar, por me ouvir, por não me julgar. Não há nada para julgar, Amanda. Você é humana, e ser humano significa quebrar às vezes. Significa precisar de ajuda, e não há vergonha nisso. Eles ficaram ali, naquele apartamento iluminado pela manhã de sábado. Dois estranhos que de repente não eram mais tão estranhos assim. Duas pessoas carregando feridas diferentes, mas que de alguma forma se reconheciam na dor um do outro. Eventualmente, Lucas se levantou. Eu preciso ir. Rafaela está esperando, e eu prometi que voltaria cedo. Ele hesitou. Você vai ficar bem? Amanda assentiu, e dessa vez havia um pouco mais de força em seu gesto. Vou. E Lucas, por favor, não conte isso para ninguém no trabalho. Nunca contaria. Isso é seu, só seu. Quando Lucas finalmente saiu daquele apartamento e desceu no elevador, ele se sentiu estranhamente transformado. Não sabia explicar exatamente o quê, mas algo havia mudado. Havia uma conexão agora, um fio invisível que ligava sua vida à de Amanda de uma forma que ele não poderia ter previsto. Na segunda-feira seguinte, quando Lucas chegou ao escritório, a atmosfera estava diferente. Ele podia sentir os olhares, ouvir os sussurros mal disfarçados. A história de que ele havia levado Amanda para casa havia se espalhado e as interpretações eram as mais variadas possível. Alguns colegas lançavam sorrisos cúmplices, outros olhavam com inveja mal disfarçada, e havia aqueles que simplesmente fofocavam abertamente nos corredores. Lucas tentou ignorar, focando em seu trabalho, mas era impossível não notar. Durante o café da manhã na Copa, ele ouviu dois colegas do departamento financeiro conversando. Eu sempre soube que tinha algo acontecendo entre eles. A forma como ela sempre dava projetos importantes para ele. Você acha que eles estão juntos? Com certeza. Ninguém leva a chefe para casa sem ter algum interesse, se é que você me entende. Lucas apertou a xícara de café com mais força do que o necessário, mas não disse nada. Confrontá-los só pioraria a situação. Mas a raiva fervia dentro dele. Essas pessoas não sabiam de nada. Não sabiam da dor de Amanda, da vulnerabilidade que ela havia mostrado, da confiança que havia depositado nele. Quando finalmente viu Amanda naquele dia, foi em uma reunião de equipe às 10 horas. Ela entrou na sala de conferências com sua habitual compostura, vestindo um terno cinza impecável, os cabelos presos em um coque perfeito, a maquiagem discreta mas flawless. Para qualquer pessoa que não a conhecesse de verdade, ela parecia exatamente a mesma de sempre. Mas Lucas via as pequenas diferenças. A forma como seus dedos apertavam a caneta com um pouco mais de força. O modo como ela evitava fazer contato visual prolongado com qualquer pessoa. A tensão quase imperceptível em seus ombros. A reunião transcorreu normalmente, com Amanda comandando as discussões com sua eficiência característica. Mas no final, quando todos já estavam saindo, ela disse casualmente: Lucas, você pode ficar um momento? Preciso discutir o relatório do projeto Anderson com você. Os outros saíram, lançando olhares significativos. Quando a porta se fechou, Amanda suspirou profundamente e olhou para ele. Você ouviu os rumores. Não era uma pergunta. Ouvi. Eu também. E eu sinto muito. Eu não queria que você fosse arrastado para isso. Não queria que sua reputação fosse manchada por... Amanda, pare.
Lucas a interrompeu gentilmente. Eu não me importo com o que eles pensam. Eu fiz o que era certo, e faria de novo. Ela o olhou com gratidão, mas também com preocupação. Isso pode afetar sua carreira aqui, Lucas. As pessoas vão sempre questionar se as oportunidades que você recebe são por mérito ou por outros motivos. Então que questionem. Eu sei a verdade. Você sabe a verdade. E isso é tudo que importa. Amanda sorriu, e foi a primeira vez que Lucas viu um sorriso genuíno em seu rosto. Pequeno, tímido, mas real. Como você faz isso? Como você consegue ser tão decente o tempo todo? Eu não sou decente o tempo todo. Eu só escolho minhas batalhas. E defender uma amiga não é uma batalha, é uma escolha óbvia. A palavra amiga pareceu pegar Amanda de surpresa. Seus olhos se arregalaram ligeiramente e ela repetiu em voz baixa, quase como se estivesse testando a palavra. Amiga. Se você quiser ser, claro. Lucas acrescentou rapidamente, de repente inseguro se havia ultrapassado algum limite. Eu gostaria disso. Muito. Amanda respondeu, e havia uma vulnerabilidade em sua voz que ele já estava começando a reconhecer. Nos dias que se seguiram, uma mudança sutil, mas perceptível aconteceu entre eles. Amanda começou a cumprimentá-lo nos corredores, não com um aceno formal de cabeça, mas com um bom dia genuíno. Ela perguntava sobre Rafaela, demonstrando interesse real em ouvir as histórias que Lucas contava. E às vezes, quando o escritório estava vazio e eles trabalhavam até mais tarde, ela compartilhava pequenos fragmentos de sua vida. Falava sobre como estava fazendo terapia, como estava tentando reconstruir sua autoestima, como alguns dias eram mais difíceis que outros. Lucas, por sua vez, encontrou em Amanda alguém com quem podia conversar sobre coisas que normalmente guardava para si. Falava sobre as dificuldades de criar Rafaela sozinho, sobre os medos que tinha de não ser suficiente, sobre a solidão que às vezes o consumia nas noites em que sua filha já estava dormindo e ele ficava sozinho com seus pensamentos. Mas os rumores não cessaram. Se tornaram mais elaborados, mais específicos. Algumas pessoas juravam ter visto Lucas saindo do apartamento de Amanda em outras ocasiões. Outros afirmavam que eles haviam sido vistos jantando juntos. Nada disso era verdade. Mas a verdade raramente importa quando as pessoas preferem acreditar na ficção. Foi numa quinta-feira à tarde, 3 semanas após a festa, que a situação atingiu um ponto crítico. Lucas foi chamado ao Departamento de Recursos Humanos. A gerente, uma mulher chamada Patrícia, o recebeu com uma expressão séria. Lucas, preciso falar com você sobre algumas preocupações que foram levantadas. Preocupações? Ele sentiu seu estômago afundar. Houve relatos de que você e a diretora Amanda podem estar tendo um relacionamento inapropriado que viola nossa política de fraternização entre diferentes níveis hierárquicos. Lucas sentiu a raiva subir como lava em erupção. Com todo respeito, Patrícia, isso é ridículo. Não há nenhum relacionamento inapropriado. Eu simplesmente ajudei uma colega que estava passando mal. Isso é tudo. Entendo, mas você precisa compreender nossa posição. Precisamos investigar qualquer alegação de... Investigar? Lucas se levantou, incapaz de permanecer sentado. Vocês vão investigar um ato de decência humana? Vão punir alguém por fazer a coisa certa? Ninguém está sendo punido, Lucas. Estamos apenas... Naquele momento, a porta se abriu e Amanda entrou. Sua expressão era de determinação fria. Patrícia, posso saber o que está acontecendo aqui? A gerente de RH pareceu momentaneamente desconcertada. Diretora Amanda, eu estava apenas seguindo o protocolo e... Protocolo para quê? Para punir um funcionário exemplar por demonstrar empatia? Para transformar bondade em escândalo? A voz de Amanda era como gelo cortante. Lucas Menezes me ajudou quando eu estava vulnerável. Ele não fez nada além de ser um ser humano decente. E se esta empresa tem um problema com isso, então o problema não está com ele, está com vocês. Patrícia abriu a boca, mas Amanda continuou, implacável. Deixe-me deixar uma coisa bem clara. Não há
E nunca houve nenhum relacionamento inapropriado entre mim e Lucas. E qualquer pessoa que continue espalhando rumores infundados estará sujeita às nossas políticas contra assédio e difamação. Está entendido? Sim, diretora. Eu peço desculpas pelo mal-entendido. Não foi um mal-entendido, Patrícia. Foi uma falta de julgamento. E espero que não aconteça novamente. Amanda se virou e saiu, e Lucas a seguiu, ainda processando o que havia acabado de acontecer. No corredor, longe de ouvidos curiosos, ele finalmente encontrou as palavras. Você não precisava fazer isso. Precisava sim. Amanda o encarou. Porque você fez por mim primeiro, e porque eu estou cansada de deixar que as opiniões dos outros definam quem eu sou. E naquele momento, Lucas percebeu algo que o surpreendeu. Amanda Machado estava mudando. A mulher fria e distante que ele conhecera estava sendo substituída por alguém mais real, mais humana. E, de alguma forma, ele também estava mudando. Estava aprendendo que abrir-se para outra pessoa, confiar novamente, não era um sinal de fraqueza, mas de coragem. O que nenhum dos dois percebia ainda era que aquela conexão que haviam formado era apenas o começo de algo muito maior. Algo que transformaria não apenas suas vidas, mas também a vida de uma menina de 7 anos que ainda não sabia que estava prestes a ganhar algo que sempre havia desejado em segredo. Uma família completa novamente. As semanas que se seguiram ao incidente no Departamento de Recursos Humanos trouxeram uma mudança quase palpável na dinâmica entre Lucas e Amanda. Os rumores não cessaram completamente, mas perderam força diante da postura firme que ambos mantinham. E em meio a tudo isso, uma amizade genuína começou a florescer, delicada como as primeiras flores da primavera, mas surpreendentemente resistente. Foi numa tarde de sexta-feira, quando Lucas estava organizando seus arquivos antes de sair, que Amanda apareceu na entrada de seu cubículo. Ela segurava sua bolsa e tinha uma expressão que misturava determinação e nervosismo. Lucas, posso te fazer uma pergunta estranha? Ele levantou os olhos da tela do computador. Claro. Você acha que Rafaela gostaria de me conhecer? As palavras saíram apressadas, como se Amanda tivesse ensaiado várias vezes, mas ainda assim estava insegura. Quer dizer, eu sei que pode ser estranho, e você não precisa aceitar se achar que não é uma boa ideia, mas eu pensei que talvez, se você estivesse confortável, nós poderíamos... Amanda. Lucas a interrompeu gentilmente, sorrindo. Respira. Eu adoraria que você conhecesse minha filha. Na verdade, já falei sobre você para ela. Os olhos de Amanda se arregalaram. Falou? O que disse? Disse que tem uma nova amiga no trabalho. Uma pessoa muito especial que está passando por momentos difíceis, mas que é uma das mulheres mais fortes que já conheci. Amanda sentiu lágrimas ameaçando formar-se, mas piscou rapidamente para contê-las. Obrigada. Isso significa muito para mim. No sábado seguinte, Lucas e Rafaela encontraram Amanda no Parque Ibirapuera. Era uma manhã clara de janeiro, com o sol brilhando forte, mas uma brisa agradável que tornava o calor suportável. Lucas viu Amanda de longe, sentada em um banco próximo ao lago, vestindo jeans e uma blusa simples, os cabelos soltos caindo sobre os ombros. Ela parecia tão diferente da executiva impecável do escritório que Lucas quase não a reconheceu. Papai, é ela? Rafaela perguntou, apontando discretamente. É sim, princesa. Lembra o que conversamos? Ela é minha amiga e está um pouquinho triste. Então vamos ser bem gentis com ela, tudo bem? Rafaela assentiu solenemente, com aquela seriedade adorável que só crianças conseguem ter. Quando se aproximaram, Amanda se levantou, e Lucas pôde ver a ansiedade em seus olhos. Oi, Rafaela. É um prazer te conhecer. Seu pai fala muito sobre você. Amanda estendeu a mão formalmente, mas Rafaela a ignorou e simplesmente a abraçou. O gesto pegou Amanda completamente de surpresa. Ela ficou paralisada por um momento, sem saber o que fazer, até que lentamente, cuidadosamente, como se estivesse segurando algo extremamente frágil,
Ela correspondeu ao abraço. Lucas viu seus olhos se fecharem, viu a forma como ela inspirou profundamente, e soube que aquele simples gesto de uma criança havia tocado algo profundo dentro dela. Meu pai disse que você está triste. Rafaela disse quando se afastou, olhando para Amanda com aqueles olhos grandes e sinceros. Quando eu fico triste, desenhar me ajuda. Você gosta de desenhar? Amanda riu, e foi um som genuíno, cheio de surpresa e alegria. Sabe que faz muito tempo que não desenho, mas quando eu era criança, adorava. Então vamos desenhar juntas. Rafaela abriu sua mochila e tirou um caderno de desenhos e uma caixa de lápis de cor. Olha, eu trouxe para compartilhar. Eles passaram a manhã ali, sentados na grama, com Rafaela e Amanda desenhando, enquanto Lucas observava. Era uma cena tão simples, tão comum e ainda assim tão profundamente significativa. Amanda se entregou completamente à atividade, desenhando flores e borboletas com a concentração de uma criança, rindo das histórias que Rafaela contava sobre a escola, sobre seus amigos, sobre seu desenho animado favorito. Em determinado momento, Rafaela perguntou sem rodeios, como só crianças fazem. Amanda, por que você não tem filhos? Lucas sentiu seu corpo inteiro se enrijecer, pronto para intervir. Mas Amanda simplesmente sorriu com tristeza e respondeu com uma honestidade gentil. Porque às vezes a vida não nos dá tudo o que queremos, Rafa. Mas isso não significa que não podemos ser felizes de outras formas. Minha mãe foi embora porque não queria mais ficar com a gente. Rafaela disse, sua voz pequena, mas firme. Meu pai fica triste com isso às vezes, mesmo que ele não diga. Lucas sentiu um nó na garganta. Ele não sabia que Rafaela percebia. Amanda olhou para a menina com uma compreensão profunda em seus olhos. Sabe, Rafa, às vezes as pessoas vão embora. E não é porque a gente não é suficiente. É porque elas próprias estão perdidas. E isso dói. Eu sei que dói. Mas olha para o seu pai. Ele nunca te deixou, né? Ele está sempre aqui. Rafaela olhou para Lucas e assentiu. Meu pai é o melhor do mundo. Ele é mesmo. Amanda concordou, e quando seus olhos encontraram os de Lucas, havia algo ali que fez o coração dele acelerar de uma forma que ele não estava preparado para sentir. Aquele dia marcou o início de algo novo. Amanda começou a fazer parte da vida deles de maneiras pequenas, mas significativas. Ela aparecia nos finais de semana, às vezes trazendo livros para Rafaela, outras vezes simplesmente se juntando a eles em passeios ao parque ou ao cinema. Lucas notou como Rafaela florescia na presença de Amanda, como ela buscava sua atenção, como perguntava sobre ela durante a semana. E ele também notou como Amanda se transformava quando estava com eles. A tensão que normalmente carregava nos ombros desaparecia. Ela ria mais facilmente. Seus olhos brilhavam. Era como se, na presença de Rafaela, ela pudesse ser uma versão de si mesma que havia sido enterrada sob anos de dor e decepção. Mas então, numa terça-feira chuvosa de fevereiro, tudo ficou mais complicado. Lucas estava no escritório quando viu Amanda sair apressadamente de sua sala, o rosto pálido, as mãos tremendo. Ele a seguiu até a área de descanso, onde ela estava sozinha, olhando pela janela para a chuva que caía lá fora. Amanda? O que aconteceu? Ela se virou e ele viu lágrimas correndo pelo seu rosto. Ele ligou, meu ex-marido. Disse que quer conversar, que cometeu um erro, que quer uma segunda chance. Lucas sentiu algo estranho se contorcer dentro dele. Algo que se parecia perigosamente com ciúmes, mas que ele se recusou a nomear. E o que você disse? Eu desliguei na cara dele. Amanda limpou as lágrimas com raiva. Mas ele não parou. Me enviou mensagens, flores para o escritório, dizendo que o bebê não mudou nada, que ele percebeu que eu era o amor da vida dele, que podemos adotar se eu ainda quiser. E você ainda o ama? Lucas não queria fazer essa pergunta, mas precisava saber. Amanda olhou para ele por um longo momento. Não, eu não o amo. Talvez eu nunca tenha amado de verdade. Talvez eu tenha apenas amado a ideia dele, a ideia de ter uma família perfeita. Mas agora eu sei como é ter algo real. Alguém que me vê de verdade,
E não é ele. Então por que você está chorando? Porque parte de mim queria que isso fosse fácil. Parte de mim queria aceitar, voltar para aquela vida segura e previsível, mesmo que vazia. Porque seria mais simples do que arriscar de novo, do que sentir de novo. Lucas deu um passo mais perto. Sentir o quê, Amanda? Ela desviou o olhar. Não importa. Importa sim. Ele insistiu gentilmente. Lucas, não complica as coisas. Por favor. Sua voz era um sussurro quebrado. Mas antes que ele pudesse responder, a porta se abriu e um colega entrou. O momento foi perdido, mas algo havia sido dito nas entrelinhas, algo que pairava no ar entre eles como uma promessa não cumprida. Nos dias seguintes, o ex-marido de Amanda não desistiu. Ele apareceu no prédio onde ela morava. Enviou mais flores, ligou incessantemente, e Amanda, pela primeira vez em meses, começou a se fechar novamente. Lucas podia ver a guerra interna que ela travava, a tentação de voltar para algo familiar versus o medo de repetir erros do passado. Foi Rafaela quem, sem saber, ajudou Amanda a tomar a decisão final. Num sábado em que estavam na casa de Lucas, fazendo biscoitos juntos, a menina perguntou casualmente: Amanda, você vai embora também? Amanda parou o que estava fazendo, a mão com a forma de biscoito suspensa no ar. O quê? Não, Rafa. Por que você está perguntando isso? Porque as pessoas sempre vão embora. A voz da menina era pequena, assustada. Minha mãe foi. E agora você está diferente, como se estivesse pensando em ir também. Lucas sentiu seu coração se partir. Ele não havia percebido como Rafaela estava observando, como ela estava interpretando as mudanças sutis no comportamento de Amanda. Amanda se ajoelhou na frente de Rafaela, segurando gentilmente seus ombros. Olha para mim, Rafa. Eu não vou a lugar nenhum. Eu prometo. Você e seu pai, vocês são as pessoas mais importantes da minha vida agora. E eu não vou deixar vocês. Você promete mesmo? Rafaela tinha lágrimas nos olhos. Eu prometo. Amanda a puxou para um abraço, e sobre a cabeça da menina, seus olhos encontraram os de Lucas, e naquele olhar ele viu a decisão sendo tomada. Viu o momento em que ela escolheu o futuro incerto com ele sobre o passado seguro com seu ex-marido. Naquela noite, depois que Rafaela foi dormir, Amanda e Lucas ficaram na sala, sentados no sofá com uma distância respeitosa entre eles, mas sentindo a atração magnética que tentavam ignorar. Eu vou falar com ele amanhã, Amanda disse baixinho. Vou deixar claro que acabou de vez, que não há segunda chance, que eu escolhi outro caminho. Tem certeza? Não quero que você tome essa decisão por nós se... Não é por vocês, Lucas, é por mim. Porque pela primeira vez na minha vida, eu estou escolhendo o que me faz feliz de verdade, não o que é esperado ou conveniente. E vocês, você e Rafaela, vocês me fazem feliz. Lucas sentiu seu coração acelerar. Amanda, eu preciso te dizer uma coisa. Ela o olhou, expectante e um pouco assustada. Eu parei de acreditar em relacionamentos quando Camila foi embora. Jurei para mim mesmo que nunca colocaria Rafaela em uma situação onde ela pudesse se apegar a alguém que poderia ir embora. Mas então você apareceu, e sem que eu percebesse, você se tornou parte das nossas vidas, e agora eu não consigo imaginar como seria sem você. Lucas. Ela sussurrou seu nome como uma prece. Eu não estou pedindo nada. Não estou cobrando nada. Só estou dizendo que você importa. Para nós. Para mim. Ele fez uma pausa, reunindo coragem. Especialmente para mim. Amanda fechou os olhos, respirando fundo. Quando os abriu, havia lágrimas ali. Mas também algo mais. Esperança, talvez. Ou possibilidade. Eu estou com medo, ela confessou. Medo de estragar isso. Medo de não ser boa o suficiente. Medo de que você acorde um dia e perceba que merece alguém melhor. Alguém que possa te dar uma família de verdade. Amanda, você não entende? Lucas se moveu mais perto.
suas mãos encontrando as dela. Você já é parte da nossa família. Rafaela te ama, e eu... Ele hesitou, mas então decidiu ser corajoso. E eu estou me apaixonando por você. Não sei quando começou. Talvez naquela manhã em que você se abriu comigo. Talvez quando vi você desenhando com Rafaela no parque. Ou talvez tenha sido desde sempre, escondido sob camadas de profissionalismo e distância. Mas está acontecendo. E eu não sei como parar. E não tenho certeza se quero parar. O silêncio que se seguiu foi carregado de eletricidade. Amanda olhava para ele com uma intensidade que fazia o ar entre eles vibrar. E então, lentamente, ela se inclinou para a frente, diminuindo a distância entre eles. Eu também, ela sussurrou. Eu também estou me apaixonando por você, e isso me apavora e me emociona ao mesmo tempo. Lucas levantou a mão e gentilmente afastou uma mecha de cabelo do rosto dela. Então o que fazemos? Acho que tentamos, devagar, com cuidado, sem pressão. Só vemos onde isso nos leva. Devagar. Lucas concordou, mas havia um sorriso em seus lábios. Eu consigo fazer devagar. E então, com uma ternura que nenhum dos dois sabia que possuía, Lucas se inclinou e a beijou. Foi um beijo suave, quase hesitante, como se ambos estivessem com medo de quebrar o momento. Mas quando se afastaram, ambos estavam sorrindo, e havia uma promessa no ar. Uma promessa de possibilidades, de recomeços, de segundas chances. Na segunda-feira seguinte, Amanda ligou para o ex-marido e disse, com uma clareza e firmeza que surpreenderam até ela mesma, que sua decisão era final. Que ela havia encontrado algo real, algo que valia a pena. E que ele precisava seguir em frente com sua nova vida, assim como ela estava seguindo com a dela. Quando desligou o telefone, Amanda sentiu como se um peso gigantesco tivesse sido tirado de seus ombros. Pela primeira vez em anos, ela não estava olhando para trás com arrependimento ou para frente com medo. Estava simplesmente presente no momento, escolhendo conscientemente a vida que queria viver. E enquanto Lucas trabalhava em seu cubículo, sem saber ainda da conversa que Amanda havia tido, Rafaela estava na escola, desenhando uma imagem de 3 pessoas de mãos dadas sob um sol amarelo brilhante. Quando a professora perguntou quem eram, ela respondeu com um sorriso radiante. É minha família nova. Porque às vezes, a família que escolhemos é mais forte do que a que nos é dada. E às vezes, as pessoas certas aparecem exatamente quando precisamos delas. Não para nos completar, mas para nos lembrar de que já somos completos. E que o amor verdadeiro não é sobre preencher vazios, mas sobre 2 pessoas inteiras escolhendo construir algo juntas. Mas a jornada deles ainda não estava completa. Ainda havia um teste final à frente, um momento que provaria se aquela conexão frágil e preciosa era forte o suficiente para resistir à tempestade que estava por vir. Março chegou a São Paulo trazendo consigo aquele calor úmido característico do fim do verão, mas também uma sensação de novos começos que parecia permear a vida de Lucas, Amanda e Rafaela. As semanas após o primeiro beijo haviam sido um exercício delicado de equilíbrio. Eles não haviam anunciado nada oficialmente, não haviam colocado rótulos ou feito grandes declarações públicas. Era algo que pertencia só a eles, um segredo precioso que cultivavam com cuidado. Amanda passava os finais de semana com eles com mais frequência. Às vezes ficava para o jantar e prolongava a visita até que Rafaela adormecesse. Momentos em que ela e Lucas podiam conversar baixinho no sofá, mãos entrelaçadas, planejando um futuro que antes parecia impossível para ambos. Outras vezes, ela e Lucas se encontravam para almoços rápidos durante a semana, roubando momentos de normalidade em meio às demandas do trabalho. No escritório, mantinham a discrição profissional, mas aqueles que realmente prestavam atenção podiam notar as pequenas mudanças. A forma como Amanda sorria mais, como Lucas parecia mais leve, como havia uma energia diferente quando estavam na mesma sala, ainda que separados pela hierarquia corporativa. Mas a vida tem uma forma peculiar de testar exatamente quando começamos a acreditar que as coisas finalmente estão dando certo.
Era uma quinta-feira à noite, por volta das 22 horas, quando o telefone de Lucas tocou. Ele estava no apartamento de Amanda, assistindo a um filme, enquanto ela descansava a cabeça em seu ombro. Ao ver o nome de Dona Célia na tela, seu coração imediatamente disparou. A vizinha nunca ligava tão tarde a menos que fosse urgente. Alô? Lucas, querido, não quero te assustar, mas Rafaela não está bem. Ela está com febre muito alta e reclamando de dor na barriga. Tentei dar antitérmico, mas ela vomitou. Acho que você deveria vir. Lucas já estava de pé antes mesmo de Dona Célia terminar de falar. Estou indo. Já estou indo. Amanda se levantou imediatamente, vendo o pânico no rosto dele. O que aconteceu? É a Rafa. Ela está doente. Eu preciso ir. Ele já estava procurando suas chaves, seu cérebro funcionando em modo automático de emergência paternal. Eu vou com você. Amanda disse, pegando sua bolsa sem hesitação. Amanda, você não precisa... Eu vou com você. Ela repetiu firme. Ela também é importante para mim. O trajeto até o apartamento de Lucas foi uma névoa de ansiedade. Ele dirigia com as mãos apertadas no volante, o maxilar tenso, pensamentos catastróficos invadindo sua mente. E se fosse apendicite? E se fosse algo pior? Rafaela era tudo que ele tinha. Se algo acontecesse com ela... Amanda colocou a mão sobre a dele, ancorando-o. Ela vai ficar bem. Vamos chegar lá e vamos cuidar dela. Quando chegaram, Dona Célia os esperava na porta, visivelmente preocupada. Rafaela estava no sofá da vizinha, enrolada em um cobertor, o rosto vermelho de febre, os olhos vidrados. Quando viu Lucas, ela começou a chorar. Papai, minha barriga dói muito. Lucas a pegou no colo, ignorando o calor febril que emanava do corpinho dela. Eu sei, princesa. Vamos ao hospital agora, tá bom? Eu quero a Amanda. Rafaela murmurou, estendendo uma mãozinha na direção dela. Amanda sentiu lágrimas picar em seus olhos. Ela se aproximou, tocando gentilmente o rosto quente de Rafaela. Estou aqui, querida. Não vou a lugar nenhum. No hospital, as horas que se seguiram foram uma tortura de espera. Os médicos examinaram Rafaela, fizeram exames de sangue, ultrassom. Lucas caminhava de um lado para o outro na sala de espera, incapaz de ficar parado, o medo consumindo cada célula de seu corpo. Amanda permaneceu sentada, mas seus olhos seguiam cada movimento dele, sua própria ansiedade refletida em cada respiração controlada. Finalmente, uma médica se aproximou. Senhor Menezes, temos os resultados. Lucas sentiu suas pernas quase falharem. Amanda se levantou e ficou ao lado dele, sua presença silenciosa, mas sólida. É apendicite aguda, a médica explicou. Precisamos operar o quanto antes. É um procedimento relativamente simples, mas não podemos esperar. O apêndice dela está inflamado e existe risco de ruptura. Cirurgia? Lucas sentiu o mundo girar. Sua filha de 7 anos ia precisar de cirurgia. É um procedimento de rotina, Sr. Menezes. Nossa equipe é experiente, mas precisamos da sua autorização para prosseguir. Lucas assentiu, incapaz de falar. Assinou os papéis com mãos trêmulas, cada assinatura parecendo arrancar um pedaço de sua alma. Quando permitiram que ele visse Rafaela antes de a levarem para o centro cirúrgico, ela estava sonolenta por causa da medicação para a dor, mas consciente o suficiente para apertar sua mão. Papai, estou com medo. Sua voz era um sussurro assustado. Eu sei, meu amor. Eu também estou. Mas os médicos vão cuidar de você. E quando você acordar, eu vou estar aqui. Eu prometo. E a Amanda? Lucas olhou para Amanda, que estava no canto do quarto, lágrimas correndo silenciosamente por seu rosto. Ela se aproximou e segurou a outra mão de Rafaela. Eu também vou estar aqui, Rafa, esperando você voltar. Vocês prometem? Os dois? Prometemos, disseram em uníssono. Quando levaram Rafaela, Lucas desmoronou. Todas aquelas semanas de força, de manter a compostura, de ser o pai perfeito,
tudo desapareceu. Ele se dobrou, as mãos cobrindo o rosto, soluços profundos sacudindo seu corpo. E Amanda estava lá, segurando-o, deixando-o quebrar, porque ela entendia que às vezes a força está em permitir-se ser vulnerável. E se algo der errado? E se eu a perder? Amanda, ela é tudo. Ela é absolutamente tudo que eu tenho. Você não vai perdê-la, Amanda disse com uma firmeza que vinha de algum lugar profundo dentro dela. E Lucas, você não está sozinho nisso. Não mais. Estamos juntos, você entende? Os três. Somos uma família agora. Lucas ergueu os olhos para ela, vendo através das lágrimas a mulher que havia entrado em sua vida como uma chefe distante e que agora era tudo. Era apoio, era compreensão, era amor. Era a pessoa que havia escolhido ficar quando ele mais precisava. Eu te amo. As palavras saíram antes que ele pudesse pensar, cruas e verdadeiras. Eu te amo, Amanda. Não sei quando isso aconteceu completamente, mas aconteceu. E eu preciso que você saiba disso agora, porque se algo acontecer com ela, eu preciso que você saiba que ter você na minha vida foi um dos maiores presentes que já recebi. Amanda segurou o rosto dele entre suas mãos, forçando-o a olhar para ela. Nada vai acontecer com ela. Você vai ouvir? Nada. E eu também te amo, Lucas Menezes. Te amo de uma forma que eu nem sabia que era possível. Você e Rafaela, vocês me salvaram quando eu estava me afogando. Me mostraram que eu podia ser amada mesmo quebrada, que eu podia ser parte de uma família mesmo sem poder gerar uma biologicamente. Eles se beijaram ali, na sala de espera estéril do hospital, com o cheiro de desinfetante no ar e o som de monitores ao fundo. Foi um beijo desesperado e esperançoso, um beijo que selava uma promessa que ambos estavam fazendo. Estariam juntos, não importava o que viesse. A cirurgia durou 1h47 Para Lucas, foram as horas mais longas de sua vida. Amanda permaneceu ao seu lado cada segundo, segurando sua mão, conversando baixinho sobre nada e tudo, mantendo-o ancorado à realidade quando seu cérebro ameaçava espiralar para cenários catastróficos. Quando a médica finalmente apareceu, sorrindo, Lucas sentiu seus joelhos quase cederem de alívio. A cirurgia foi um sucesso completo. Rafaela está na recuperação e deve acordar em breve. Ela vai precisar ficar internada por 2 ou 3 dias, mas a expectativa é de recuperação total. Lucas não conseguiu segurar as lágrimas. Desta vez, eram lágrimas de alívio, de gratidão, de amor transbordante. Amanda chorou com ele, e quando finalmente puderam ver Rafaela, ainda sonolenta, mas fora de perigo, foi Amanda quem beijou delicadamente a testa da menina e sussurrou: "Bem-vinda de volta, pequena." Nos dias que se seguiram, enquanto Rafaela se recuperava no hospital, algo notável aconteceu. Amanda assumiu um papel que Lucas nunca havia pedido, mas que ela ofereceu naturalmente. Ela trazia comida para Lucas, garantia que ele descansasse enquanto ela ficava ao lado de Rafaela, lia histórias para a menina, ajudava-a a se sentir confortável. Não era performático, não era forçado, era simplesmente maternal. Uma enfermeira, confundindo a situação, referiu-se a Amanda como mãe da paciente, e ninguém corrigiu. Porque de todas as formas que importavam, era exatamente o que ela era. No terceiro dia, quando Rafaela estava muito melhor, animada e reclamando da comida do hospital, um sinal claro de que estava se recuperando, ela olhou para Lucas e Amanda, sentados juntos ao lado de sua cama, e perguntou com a sinceridade brutal que só crianças possuem: "Vocês vão se casar?" Lucas engasgou com o café que estava bebendo. Amanda ficou vermelha, e Rafaela apenas esperou, paciente por uma resposta. "Rafa, isso é complicado." Lucas começou. "Por quê?" Rafaela inclinou a cabeça. "Vocês se amam, não é? Vocês cuidam um do outro. Vocês cuidam de mim. Isso não é o que as famílias fazem?" Amanda e Lucas se entreolharam, e algo passou entre eles. Um entendimento.
Uma decisão silenciosa. Você está certa, Rafa, Amanda disse gentilmente. É exatamente o que as famílias fazem. Então vocês são uma família? A menina pressionou. Sim, Lucas respondeu, sua mão encontrando a de Amanda. Acho que somos. Então eu posso chamar você de mãe? Rafaela olhou para Amanda com uma esperança tão pura que fez o coração de Amanda se partir e se reconstruir ao mesmo tempo. Amanda sentiu lágrimas correrem livremente por seu rosto. Depois de todos aqueles anos de tratamentos falhados, de sentir-se quebrada, de acreditar que nunca seria mãe, aqui estava uma criança oferecendo-lhe o título de forma tão natural, tão genuína. Eu adoraria isso, Rafaela. Adoraria muito. Então está decidido. Rafaela declarou com a autoridade de uma criança que acabou de organizar o mundo do jeito que queria. Somos uma família. E quando eu sair daqui, vamos todos morar juntos? Porque é isso que as famílias fazem. Lucas riu, uma risada molhada de lágrimas e alegria. Devagar, princesa. Mas sim, eventualmente, é isso que faremos. 6 meses depois, num sábado ensolarado de setembro, Amanda oficialmente se mudou para o apartamento de Lucas. Não foi uma mudança dramática ou cheia de pompa. Foi simples, prática, certa. Rafaela ajudou a desempacotar as caixas, organizou o closet de Amanda ao lado do de Lucas e declarou que agora sua família estava completa e oficial. No trabalho, eles eventualmente tornaram público seu relacionamento, seguindo todos os protocolos de recursos humanos. Houve alguns olhares julgadores, alguns comentários maldosos, mas a maioria das pessoas podia ver que era algo real, construído sobre base sólida de respeito e amor genuíno. E Amanda, que havia passado anos acreditando que seu valor estava em sua capacidade de gerar vida, descobriu algo fundamental: que criar uma vida, cultivar amor, construir uma família, não tinha nada a ver com biologia e tudo a ver com escolha, presença e compromisso diário. 1 ano após aquela noite fatídica em que Lucas a havia levado para casa, após a festa corporativa, eles estavam novamente no Parque Ibirapuera. Mas desta vez, Rafaela corria à frente deles, saudável e feliz, enquanto Lucas e Amanda caminhavam de mãos dadas. Você sabe que naquela manhã, quando acordei no meu sofá e te vi ali, eu achei que minha vida estava acabada? Amanda disse baixinho. Achei que havia tocado o fundo. E havia. Lucas respondeu gentilmente. Às vezes precisamos tocar o fundo para impulsionar para cima. Você mudou minha vida, Lucas Menezes. Não. Ele parou e virou-se para ela, segurando ambas as suas mãos. Nós mudamos as vidas um do outro. E Rafaela mudou a vida de nós dois. Porque é isso que o amor faz. Transforma, reconstrói, cura. Papai, mãe, olhem! Rafaela gritou de longe, apontando para um pipoqueiro que havia aparecido no parque. Mãe. A palavra ainda fazia o coração de Amanda acelerar toda vez que ouvia. E talvez sempre fizesse. Talvez esse fosse o presente mais precioso de todos. Não se acostumar com a maravilha de ser amada e de pertencer. Vamos? Lucas perguntou sorrindo. Vamos? Amanda concordou. E enquanto caminhavam em direção a Rafaela, em direção ao futuro que haviam construído juntos a partir dos escombros de vidas quebradas, Amanda compreendeu finalmente a verdade que havia passado anos procurando. Que família não é sobre sangue ou biologia, mas sobre pessoas que escolhem ficar dia após dia, construindo algo bonito a partir de imperfeições compartilhadas. Que o amor mais profundo não é aquele que encontramos em contos de fadas, mas aquele que construímos com escolhas conscientes, vulnerabilidade mútua e coragem de tentar novamente mesmo depois de ter sido destruído. E que, às vezes, os finais mais bonitos começam exatamente nos momentos em que achamos que tudo está perdido. Porque é ali, na escuridão, que aprendemos a reconhecer a luz quando ela finalmente aparece. No final, Lucas compreendeu algo que mudou sua perspectiva para sempre. Que todos nós carregamos feridas invisíveis,
mas que é justamente na vulnerabilidade compartilhada que encontramos a força para nos reconstruir. Amanda não precisava ser mãe biológica para amar como uma. Rafaela não precisava de perfeição, apenas de presença verdadeira. E ele não precisava de promessas grandiosas, apenas de alguém disposto a construir, dia após dia, um amor baseado em escolha consciente. Porque no fim, a vida não nos dá o que planejamos, mas às vezes nos dá exatamente o que nossa alma precisa. E se essa história tocou o seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que precise ser lembrado de que nunca é tarde para recomeçar, e que a bondade, mesmo nos gestos mais simples, tem o poder de transformar